Estamos com a Lívia Laranjeira, que está lá nos Estados Unidos, está em Orlando já para trazer as primeiras informações do Flamengo, que já chegou e tem novidades também como contratado. Tudo bem, Roberto? Um abraço para todo mundo ligado com a gente no Tá Na Área. O Flamengo realizou hoje os primeiros trabalhos aqui no Osceola Heritage Park, que é o complexo onde fica o CT do Orlando City, aqui na Flórida. A gente pode acompanhar os primeiros minutos da atividade da manhã e aí aquele aquecimento tradicional, claro que não deu para ver nada de trabalho tático ou de time montado pelo Tite, mas vale destacar a presença do Nico de la Cruz com os companheiros. Há uma expectativa muito grande pela estreia dele com a camisa rubro-negra aqui nesses amistosos, já que o De La Cruz não pôde estrear pelo Carioca, tinha uma questão burocrática, então o uruguaio ainda não vestiu, não estreou com a camisa do Flamengo. E já que eu tô falando em uruguaio, quero trazer também a grande notícia do dia do Flamengo, que não sai aqui de Orlando, ela vem da Europa, onde estão o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel. Eles acertaram a contratação do lateral esquerdo, Matias Vinha, que pertencia ao Roma. Vinha já teve passagem pelo Palmeiras, é muito conhecido aqui do público brasileiro, vai vestir a camisa do Flamengo até o final de 2028. Ele chega para ser a segunda contratação do Flamengo para essa temporada. Até agora, só o De La Cruz tinha chegado. É claro que o lateral esquerdo ainda não vai participar dessa pré-temporada. O Flamengo segue se preparando para 2024 aqui nos Estados Unidos. Tem mais um treino amanhã de manhã, sábado pela manhã, e aí o primeiro amistoso acontece no domingo na cidade de São Petersburgo. Fica a cerca de 1h40 aqui de Orlando, também na Flórida. Lá o Flamengo enfrenta o Philadelphia Union. A gente segue acompanhando todos os passos do Flamengo aqui em Orlando, no Rio, no Brasil, na Europa, onde tiver notícia a gente está ligado, traz todas as informações aqui no Tá Na Área, em toda a programação do Sport TV. Um abraço. Beijo, Lívia Laranjeira. Olha, tá internacional o Flamengo, né? Tá nos Estados Unidos, é no Brasil, é em Roma, estava em Sevilha outro dia para tratar do Luiz Henrique. É internacional. Coutinho, Vinha não, ele vem. Chegou a hora de Matias Vinha começar a brilhar aí com a camisa do Flamengo. Boa contratação. Sabe o que eu fiquei na dúvida? Rapidinho antes do Vinha, eu fiquei na dúvida se o texto da abertura era seu. Mas parabéns a quem fez, porque ficou com a sua personalidade. Mas obrigado, isso não tem tanta importância pra galera de casa. Vamos falar agora sobre o Matias Vinha. Acho que é uma grande contratação do Flamengo, porque além da qualidade dele, né, da versatilidade enquanto lateral, isso ficou nítido no Palmeiras. Passe muito bom, chegada em linha de fundo com boas decisões, né? A gente tá vendo esse golaço de fora da área, é uma das características dele, inclusive de perna direita, né? Um jogador canhoto. É raro a gente ver um lateral fazer um gol de perna direita assim de longe, ele tem essa boa frequência também com a perna que não é dominante. Sabe compor uma linha de defesa, tanto que foi utilizado pelo Marcelo Bielsa como zagueiro da seleção uruguaia. Não quer dizer que ele seja um lateral defensivo. E o principal, o Tite tem utilizado desde o ano passado, e acho que nessa temporada a gente vai ver isso de uma maneira mais extensa, com mais frequência, os laterais atacando por dentro. A gente vai ver sempre os pontas do Flamengo bem abertos, principalmente quando jogar Luiz Araújo e Everton Cebolinha, ou Bruno Henrique, né? Jogadores de lado de campo mesmo, ele tem utilizado assim. E os laterais atacando mais como meias, como era na seleção brasileira com ele. Danilo e Alexandre faziam esse papel. E o Vinha, em comparação ao Ayrton Lucas, tem mais essa característica. O Ayrton Lucas, às vezes, até tem dificuldade de posicionar o corpo para receber e dar prosseguimento rápido a essa jogada. É um ala, basicamente, né? Um jogador de buscar a linha de fundo o tempo inteiro, de dar muito volume pelo flanco do campo mesmo. Então, acho que ele chega para ser titular. Acho que o valor é um pouquinho acima do valor de mercado, né? 8 milhões de euros, mais 1 milhão de variável ali, 500 mil se ele for campeão brasileiro, mais 500 mil se ele for campeão da Libertadores. Totalizaria 9 milhões de euros, acho que é um valor alto para um lateral de mais de 25 anos. Mas é um jogador que, sem sombra de dúvidas, vai estar entre os melhores laterais do futebol brasileiro. É bom lembrar também que a Roma queria mais de 10, né, para negociar com o Flamengo. Pagou 13 ao Palmeiras, né, há 2 anos atrás. Exato, e ele pouco jogou com a camisa da Roma, né, foi emprestado ao Bannerman, ao Sassuolo. Então chegou ao Flamengo agora para começar a brilhar. E uma posição que se tornou carente, né, Rafa? Porque com a aposentadoria do Felipe Luiz, que agora é treinador do Sub-17 do Flamengo, só tinha o Ayrton Lucas, era ele, olha lá.
E o Ayrton Lucas na temporada passada foi um jogador que oscilou muito, né? E aí ele acabou sobressaindo no momento que o time estava muito mal, porque justamente ele é esse lateral muito ofensivo, né? Praticamente um ala. Ele gosta muito de explorar o corredor, ele avança. E aí o primeiro Bruno Henrique não estava, né? Então ele tinha bastante liberdade para correr por esse lado, porque não tinha ninguém ali que brigasse muito com ele por posição. Os jogadores, na ausência do Bruno Henrique, era Gabi, Pedro, ninguém joga muito pelo corredor do lado direito, né? O Pedro um homem mais de área e o Gabigol atrás dele, se movimentando, saindo mais da área, enfim, dando bons passes. Mas o Vinha, o Felipe Luiz, ele supria as carências do Ayrton Lucas quando ele entrava muito bem, dava um equilíbrio melhor entre o apoio, né, ao ataque e também o sistema defensivo, sendo mais defensivo até pelo físico dele, que já estava desgastado naquele momento. Então, assim, o Ayrton Lucas, eu acho que ele fica no banco nesse momento com a chegada do Vinha pelas características de jogo impostas pelo Tite, que o Coutinho já explicou aqui perfeitamente, de jogar com os pontos abertos. Então, o corredor, ir tanto ao ataque pelo corredor, que era o que o Ayrton Lucas sempre fez muito bem, até caindo um pouquinho às vezes por dentro, mas explorando basicamente o corredor, ele não tem esse espaço com os pontos abertos. E para mim, o Vinha, ele ainda volta mais amadurecido e com mais valências de quando a gente viu a passagem dele pelo Palmeiras, que já tinha sido muito boa e de destaque, né? Então, ele é muito bom na marcação, ele tem um passe muito bom, ele joga verticalmente muito bem. Enfim, eu acho que ele aprimorou o que ele já tinha de muito bom e ainda conseguiu mais valências que dão ao Tite a possibilidade de ter dois jogadores muito diferentes no mesmo lado, para criar novas possibilidades de jogo, né? O Ayrton Lucas fazendo uma função mais específica, ele tem outras características no Vinha que eu acho que são perfeitas para mudança de jogo, enfim, para mudança de esquema tático, variação. Esse gancho que você levanta, Rafa, é importante porque o reserva hoje do Everton, Cebolinha, que está muito bem. Desde que o Tite chegou ao Flamengo, para mim, ele é o melhor jogador do Flamengo, somando as atuações da última temporada e a primeira desse ano. Como foi na seleção brasileira também, sob o comando do Tite. E fazendo a mesma função, como um ponta mais posicional mesmo, preso do lado do campo. O reserva do Everton hoje é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem outra característica. Se você deixa o Bruno Henrique preso do lado do campo o tempo inteiro, você mata aquilo que ele tem de melhor, que é o ataque à grande área, né? Fazer esse facão, ocupar o espaço muitas vezes quando o centroavante sai. Ele não é um jogador de ficar preso por ali o tempo inteiro. Isso que a Rafa levantou é importante porque se o Bruno Henrique jogar, talvez o melhor encaixe não seja o Vinha, talvez seja o Ayrton Lucas, porque o Bruno Henrique pode fazer esse movimento para dentro, né, na direção da área, para jogar entre o lateral e o zagueiro adversário, e aí o Ayrton Lucas ocupar o flanco do campo. É importante frisar por que a gente está detalhando os espaços que os jogadores atacam. Porque o Tite trabalha dessa forma. É um jogo de posição, ataque posicional. Cada jogador vai ocupar um espaço no gramado. Não quer dizer que eles não possam trocar de posição em determinados momentos. Podem, mas sempre com a preocupação dos determinados espaços serem ocupados para a bola circular e o time gerar os desequilíbrios, sobretudo jogadas de mano a mano pelo lado do campo. Em teoria, é aquele famoso cada um no seu quadrado. Isso aí. E aí depois você não vai até a bola vai até você. Isso. É justo, né? Futebol. O oposto de Diniz. É uma boa relação, assim, que está muito acostumado com o Diniz. É o oposto do Diniz. Diniz quer todo mundo perto da bola. O Tite não. Cada um no seu lugar e a bola vai chegar. Vai chegar ali, né? Bom, agora, Varela, Vinha, Arrascaeta e De La Cruz. O Tite saiu da seleção brasileira para comandar a Uruguaia? Por aí? Tá a base da seleção uruguaia. Isso quer dizer duas coisas. Uma coisa muito positiva e outra coisa muito negativa para o torcedor do Flamengo. Muito positiva é que o nível técnico do time é muito alto. E muito negativa é que tem uma coisa chamada... É isso aí. Tem uma coisa chamada Copa América, logo ali em junho, julho, que durante 9 rodadas pode tirar esses jogadores do Flamengo. E além deles, o Pulgar. E além deles, pode ir o Gerson, por exemplo, ser convocado para a seleção. Por que não? Ou o Pedro, ou o Gabriel, a gente não sabe como é que vai ser o ano deles. Então, o que a gente pode fazer, né? Lamentar que a gente tem o Campeonato Brasileiro em curso durante a Copa América no meio do ano. E agora a gente vai ter aí 9, 10 rodadas de Campeonato Estadual que não vai valer tanta coisa assim. E logo o Uruguai, né? Que é uma seleção que está cada vez mais firme, mais forte e mais estável no cenário do futebol sul-americano. E aí pegou logo uma sucursal da seleção uruguaia para botar num clube. Realmente pode ser um problema.
Vamos aguardar para ver como será essa situação do Flamengo lá na frente, mas isso é um problema para o Flamengo do amanhã. O Flamengo de hoje tem que se preocupar com os amistosos que fará agora lá nos Estados Unidos, né, contra o Philadelphia Union e contra o Orlando City, os jogos que tem do Campeonato Carioca, Libertadores da América. Então, são outros momentos ainda para esse Flamengo que, aliás, vamos mudar o foco aqui da defesa para o ataque, porque o presidente Rodolfo Landim falou sobre o Gabigol. Esse processo de renovação, ou ainda não tão processo de renovação assim, com o atacante rubro-negro, e nós ouvimos. Vamos lá. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele, essas, então, como vocês mesmos já informaram, eu vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo. Então, sim, ele é o jogador do Flamengo, vai estar jogando no Flamengo. E ao final do campeonato, no final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. É óbvio que as conversas sempre existem de todos os jogadores, de todos os empresários com o departamento de futebol do Flamengo. Isso é um fato contínuo, que acontece ao longo do tempo, o tempo todo. Mas, vamos dizer assim, todas as negociações elas terminam retratadas em contratos assinados. E, que eu saiba, nunca chegou nada nem perto disso, entendeu? Assim, você pode ter tido conversas, sim, mas essas conversas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado, propostas para o outro e tudo isso. O que é importante dizer é o seguinte: o Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo, é um jogador que a gente adora, a torcida adora, a gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. Eu digo para todo mundo o seguinte: o Gabriel tem 27 anos de idade, é um grande ídolo do Flamengo. O Gabriel, pela idade que tem, ele pode se transformar, na minha maneira de ver, no maior ídolo do Flamengo, de uma geração vencedora que o Flamengo teve e que pode continuar, e ele é o que tem maior condição de fazer isso, porque ele ainda tem vários anos de carreira pela frente, né? E o Flamengo se mantendo vencedor, ele vai poder estar sempre nesse plantel. Então, assim, eu fico vendo assim, e eu uma vez até cheguei a comentar que quando a gente fez uma pesquisa para avaliar quem era o maior ídolo da história do Flamengo para o nosso museu, a pessoa mais votada foi o Zico e o segundo mais votado foi o Gabriel. Então, assim, o Zico tem 70 anos de idade, o Gabriel tem 27 e o Zico tem a imagem dele ligada ao Flamengo até hoje. Eu fico imaginando assim o quanto, quer dizer, o fato se o Gabriel continuar jogando para o Flamengo por vários anos e sendo esse ídolo que ele eu acho que ele vai poder, vamos dizer assim, viver por muitos e muitos anos com essa ligação histórica, quer dizer, com a torcida, assim como, por exemplo, hoje o Zico ainda tem. Bom, palavras então do presidente Rodolfo Landim sobre esse processo de renovação do ídolo desse elenco, né, da atual geração, o Gabigol. Não está tão adiantada quanto se imaginou, quanto se falava em outrora, hein? Eu acho que tem questões aí que a gente não sabe, não está no dia a dia do clube e aí acaba não tendo as informações, né, para passar para a galera que está assistindo, enfim. Não vou ficar de achismos porque eu não sei, mas eu acho que assim, né, não é o tipo de coisa que a gente consegue, a gente só conseguiria analisar com informações, assim. Então, o que eu tenho para dizer é que eu acho que tem alguma coisa a mais do que o que a gente está vendo, do que o que a gente percebe. Eu acho que tem uma coisa rolando internamente e que não deve sair para o nosso conhecimento, mas que é um entrave que está sendo bom para alguém. E aí eu não sei se hierarquicamente para o Flamengo, mas eu sei que o que vai ser feito até o meio do ano, as duas partes serem profissionais. É o Gabi que está insatisfeito com o banco de reservas e que já falou isso várias vezes, indo atrás dessa titularidade, perguntando ali pro Tite onde ele pode brigar, o que ele pode fazer para voltar a ser titular desse elenco, no qual ele é ídolo, como você disse, dessa geração na qual ele é ídolo. E do outro lado, a diretoria confortável, porque ele tem contrato
até o final desse ano. Então, assim, no máximo que pode acontecer é no meio do ano algum clube conseguir vir, dependendo de como esteja esse primeiro semestre do Gabriel, levar. Mas fora isso, até o final do ano, ele é jogador do Flamengo e acredito muito, pelo que a gente já viu de Gabigol na carreira dele não se conformar em ser banco num clube do tamanho do Flamengo e depois de tudo que ele já conquistou. Então acho que a gente vai continuar vendo essa briga dele saudável por posição, por titularidade nesse time. É bom lembrar, né? O contrato dele vai até o final do ano, então a partir de junho, julho ali, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube, qualquer que seja, e o Flamengo não é ressarcido, né, por essa assinatura de pré-contrato para ele se apresentar, de fato, em 2025. E no meio disso tudo, dessa renovação, teve lá o novo presidente do Corinthians, né, o Augusto Melo, falando que estava aí conversando com o Gabigol. Segundo ele, naquele momento, conversas adiantadas. Mas não deu em nada no fim das contas também, Coutinho. Assim, não tinha conversa adiantada. Ele pode ter feito uma consulta, assim como, sei lá, eu posso consultar uma construtora, né, de comprar uma cobertura em frente à praia e não poder pagar por ela, né? Até porque existia a questão da multa rescisória. Esse ingrediente que você fala sobre o Gabigol poder assinar um pré-contrato no meio do ano é algo importante para a gente interpretar a entrevista do Rodolfo Landim. Primeiro que dificilmente ele fala de uma forma tão extensa e com tanta calma com os jornalistas. Então, sim, ele não é bobo, ele conhece futebol, ele conhece negociação, ele sabe muito bem que essa entrevista que ele deu vai ter um efeito na negociação. E também, para mim, está muito nítido que há alguma insatisfação dele com relação a essa negociação mesmo. Aquilo que vem sendo pedido pelo empresário, pelo jogador. Não sei se a pedida feita por eles ao Flamengo nesse momento é justificável de pagar com o que ele tem apresentado dentro de campo. Veja bem, eu não estou aqui questionando o tamanho do Gabigol no Flamengo, não. Para essa geração realmente, como o Landim falou, ele é o segundo maior ídolo do clube, ele só fica atrás do Zico. Para a galera mais antiga, outros jogadores vêm à frente, o nosso Maestro Júnior, o Adílio, o Leandro, enfim, tantos outros passaram pelo clube, Dida lá atrás. Isso tudo mostra que não é algo tão simples de resolver, não. E acho que vai muito de acordo com o desempenho que o Gabigol vai ter nessa temporada, com o comportamento que ele vai ter, como ele vai reagir caso ele não tenha as oportunidades que ele julgue necessárias ou justas a ele. Então, merecidas, né? É uma novela que a gente tem que ficar bem atento, porque, ao contrário do que aconteceu no início do ano, no meio do ano, pode rolar um leilão por salário, por exemplo. Né? O Corinthians não tem dinheiro para pagar a multa rescisória do Gabigol, mas tem uma receita alta. Pode oferecer um salário grande a ele. Se vai pagar em dia, a gente não sabe. Vamos dar um crédito para a nova diretoria para ver se isso vai acontecer. O anterior não vinha acontecendo. Isso pode acontecer com outros clubes, o Palmeiras, o São Paulo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, clubes que têm uma boa receita e que poderiam pagar o salário dele. Agora, o que vai acontecer ou não vai depender muito do desempenho do Gabigol para mim. E ficamos nessa expectativa, então, de como será o futuro de Gabigol e de Flamengo. Mas enquanto não chega a hora e o momento dessa definição, o Flamengo ainda entra em campo e no domingo fará um amistoso às 16 horas contra o Philadelphia Union, como nós vimos aí a Lívia Laranjeira trazer pra gente. E o jogo será transmitido na tela do Sport